É pronta com a aplicação de um só lote de azulejos. Cada caixa traz uma parte, e cada parte é assentada por vez. Peças distintas e de cores variadas são colocadas a cada novo dia até completarem a construção definitiva do painel decorativo. Portanto, não seja temerosa e categórica em suas decisões. A resolução correta deve ser a experimental, não a definitiva. Isso não quer dizer que deva ser inconstante, mas maleável. Em vista das diversas encarnações pelas quais passam todos os seres humanos, você há de convir que todas as coisas se transformam, e as criaturas também. Sua vinda a este planeta tem como objetivo um aprendizado constante. Você está se descobrindo por meio de inéditas experiências, e é natural sua vacilação e insegurança. Através da análise de suas decisões erradas é que você ficará mais apta para agir acertadamente em suas próximas atitudes. Aprenda a correr riscos, assuma a condição de criatura humana e se desligue do fervor pela perfeição presunçosa. Pessoas rígidas não conseguem conviver com a possibilidade de ter dúvidas. Precisam resolver tudo rapidamente. Por analogia, sua personalidade é uma lente desfocada da luz do equilíbrio. Por isso se mantém num estado flutuante, dirigida inteiramente pela ambiguidade terrena, ou seja, vive sob a pressão da dualidade do certo e do errado. Você encontrará na terapêutica espírito o autoconhecimento, a lucidez mental, a convicção e a estabilidade que tanto busca na vida. Esse encontro deve ser o primeiro passo. A seguir, estabeleça uma escala de valores morais, espirituais e exercite a confiança em seus impulsos interiores. Alinhe a mente ao físico a fim de encontrar seu ritmo interno. Quando surgirem novas evidências que complementam os fatos, base de suas decisões, ajuste as conclusões e retifique as interpretações anteriores. Será que você quer resolver as coisas apressadamente por medo de explorar novas ideias e conclusões? Sua visão interna deve estar receptiva para que veja em cada dia uma nova oportunidade para refazer atitudes e melhorar sua qualidade de vida. A cultura religiosa ocidental é hoje predominantemente nutrida pela raiz do judaísmo. Não é, pois, de estranhar o fato de o homem contemporâneo estar convencido de que tudo que existiu antes do monoteísmo de Moisés não passava de paganismo, constituindo, portanto, um conjunto de ensinamentos heréticos que nada podem contribuir para sua busca de religiosidade. Dificilmente se tem a ideia de procurar algo, em épocas e culturas mais antigas, que satisfaça as necessidades da alma humana ou amplie os horizontes de seu conhecimento espiritual. Na mitologia, o herói Perseu, graças à orientação dos deuses protetores, partiu para a grande missão de sua vida. O filho de Júpiter seguiu para uma região sombria, onde o sol jamais penetrara. Era ali a morada de Medusa, uma das górgonas, monstros terríveis, que tinha sobre a cabeça, a feição de cabelos, um emaranhado de serpentes. Sabendo que mortal algum poderia olhar diretamente para ela sem transformar-se em pedra, entre outros, tinha o poder de petrificar as criaturas. O herói levou consigo um escudo polido que lhe serviria de espelho no ataque contra a horripilante inimiga. Perseu entrou na caverna guiando-se pela superfície espelhada do escudo. Quando o avistou, percebeu que dormia profundamente. Aproximou-se pouco a pouco. Ao notar que Medusa havia acordado e ao ver seu pescoço refletir-se no metal do escudo, deu um só golpe certeiro, decepando a cabeça da mulher monstro. Medusa é a personificação do pensamento paralisado dentro da psique humana. Simboliza tendências das pessoas que jamais admitem uma falha e que, por serem inflexíveis, estão sempre indecisas ou desorientadas. Como têm medo de errar, petrificam a mente e não conseguem ir adiante. Bloqueiam a capacidade de realização e, como resultado, cerceiam seu desenvolvimento pessoal. O jovem e corajoso Perseu significa a ação, a determinação e a valentia daqueles que têm a audácia de correr riscos para realizar sua missão terrena. É o ser consciente que admite ensaios e erros e sabe que é assim que se alcança o desenvolvimento espiritual. Aprende tanto com os erros quanto com os acertos. Essa verdade irá introduzi-la nos reinos da segurança e do bem-estar interior.
Do mito de Perseu e Medusa se pode deduzir que certos estados mentais destrutivos, cultivados durante muito tempo, acabam por dificultar a habilidade de ver com clareza, dissociando a mente e impedindo as pessoas de solucionar os problemas da jornada terrena. Não seja uma prisioneira da infalibilidade, das experiências que não deram certo, das vivências difíceis do passado. Não continue remoendo todos esses acontecimentos. Isso só dificultará um desfecho feliz e decisivo para seus desafios existenciais. Lourdes Catherine. 10. Presunção. Fatores limitantes. Sou um militante espírita há longo tempo. No momento, estou bastante preocupado em saber quando as pessoas assimilarão o significado verdadeiro de minhas palestras, obras e ideais. Fico apreensivo sobre quem e quantos irão compreender o trabalho que realizo junto à espiritualidade. Sinto que nem todos conseguem reconhecer os sacrifícios que faço para concretizar essa árdua tarefa. Isso me aborrece muito. Quando receberei a aprovação que tanto espero? Expandindo nossos horizontes, algumas pessoas passam um tempo enorme examinando a impressão que causam seu comportamento, trabalho e palavras, e avaliando, sempre ansiosas, como seu desempenho afetará os ouvintes ou companheiros de ideal. Ninguém está excluído do processo de aprender e crescer espiritualmente, pois a vida primorosa conduz cada alma de acordo com as suas necessidades e exigências interiores. O homem aprende, reaprende ou desaprende infinitamente. Quem quiser instruir-se, instruir-se-á. A aprendizagem ocorrerá através do meio mais adequado, conforme sua realidade pessoal e no momento apropriado, considerando sempre a receptividade e disposição íntima de cada um para captar a experiência. O sono físico tem diversos graus de profundidade, de forma parecida também acontece com o sono espiritual. O grau de importância ou interesse que se dá às coisas corresponde ao nível de lucidez ou despertamento da criatura. O que lhe chama atenção ou o que o atrai são suas aspirações interiores. De nada adianta abarrotar exaustivamente sua mente com episódios e narrativas, sem levar em conta a sua intimidade evolutiva. As coisas acontecem entre você e seu público, se assim poderíamos dizer. Há certos semblantes num auditório que sobressaem certas almas que se destacam pela sua vibração. Elas o tocam e você as toca, houve entre vocês perfeita sintonia. A alma é o reflexo da vida mais alta, e o olhar o reflexo da própria alma. Se você conseguir que apenas uma criatura assimile a mensagem cristã e desperte para o bem, isso já será suficiente e gratificante para que possa continuar com tudo aquilo que está realizando e desenvolvendo. Há homens presunçosos que se acreditam geniais. A vaidade é uma paixão muito exigente. Não se deve esperar, em hipótese alguma, admiração ou reconhecimento pelos feitos pessoais ou realizações coletivas. Você pode, sim, se considerar um educador, mas deve averiguar o sentido desse vocábulo. Derivado do latim, educare significa auxiliar, conduzir, possibilitar. É isso que o professor faz no processo de desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais de seus discípulos, incentivando-os a cultivá-las e aprimorá-las, sem a presunção, no entanto, de que terá sido ele o realizador efetivo da aprendizagem. Não são os sucessos e os resultados exteriores, nem a aceitabilidade social e religiosa que deve sensibilizá-lo, mas o aspecto interior de seus atos e ações. Lembre-se de que a aprovação também é uma forma de julgamento. Quando se aprova alguém, se faz dele um julgamento positivo e, a partir desse momento, ele passa a não ter mais descanso, buscando sempre um empenho maior e uma atuação impecável. A mesma flor que hoje você recolheu do jardim lhe sorri exuberante, amanhã, porém, estará sem vício expirando. Tomemos cuidado com as aprovações, elas podem ser retiradas a qualquer momento. É preciso que você considere o que quer realmente, que os outros se sintam bem e cresçam verdadeiramente, ou publicidade que o enquadre no rol de pessoas espiritualmente maravilhosas. Os que têm grande pressa de ser entendidos são, na verdade, aqueles que ainda não perceberam o valor do seu próprio trabalho, e anseiam realizar-se contando com o afã de que todos os compreendam completamente.
Não deseje ser um centro das atenções, mas dê atenção à energia divina, que lhe dá força e segurança. O egocentrismo dispersa sua vitalidade e o afasta da realização de sua jornada interior. As veroncas crescem com naturalidade nas margens dos lagos e rios. Entrelaçam-se entre as cercas feitas de arbustos onde estacas de madeira e cobrem na primavera as campinas verdejantes com suas flores azul-reluzentes. Para florescer, elas jamais esperam a presença de alguém por perto para admirá-las ou apreciá-las. Cumprem seu destino na terra, fazendo espontaneamente o que devem fazer. Na sua existência faça aquilo que há de melhor em você e entregue o produto de seu trabalho nas mãos daquele que sabe o que fazer com esse resultado. Lourdes Catherine. 11. Moléstia da alma. Fatores limitantes. Tenho distúrbios de comportamento, mental e emocional. Há muitos meses, venho tomando ansiolíticos e antidepressivos, mas nada melhora meu estado íntimo. Vivo os sentimentos contraditórios. Excesso de alegria ou de tristeza, agitação ou apatia, ideias fixas ou dispersivas. Disseram-me que estou obsediado. Sofro constantes crises de medo e de desconfiança sem motivo algum. Considero-me um ser humano bom, nunca fiz mal a ninguém. Por que sofro esse assédio impiedoso? Que fazer para livrar-me da agressão dessas entidades infelizes? Expandindo nossos horizontes. Sei que a fogueira da aflição queima junto a seu peito e você sente estranha aura ao redor de sua mente. Enquanto você não assumir a responsabilidade por tudo o que lhe está acontecendo, não encontrará a verdadeira cura para sua alma. Não se deve criar um mundo de explicações falsas, culpando os espíritos pela infelicidade e desarmonia vivenciadas. Isso é distorcer o real sentido dos acontecimentos. Você não pode culpar os outros por suas emoções e sensações, sob pena de nada aprender sobre si mesmo. Aceitar a total responsabilidade por sua vida é a forma mais fácil de resolver dificuldades íntimas, mas certamente é uma tarefa que não se realiza da noite para o dia. A autorresponsabilidade e o significado verdadeiro das coisas submetem-se mutuamente, são itens existenciais inseparáveis. Obsessão é moléstia da alma. Quando você compreender a simultaneidade que existe entre as influências espirituais negativas e seus atos e pensamentos íntimos, mais rapidamente dissolverá o elo existente entre eles. A lei da compensação se perpetua até que o homem tenha resolvido suas ações equivocadas e se engajado no legítimo fluxo das leis universais. Para cada conduta ou atitude errada a natureza solicita uma contração que a equilibre. Na vida estamos tecendo uma malha existencial. A cada nova situação se interligam os fios que começamos a utilizar nas experiências anteriores. Não podemos simplesmente anular o passado, mas podemos reformulá-lo e redirecioná-lo para a luz. O percurso de um novo dia é, inevitavelmente, influenciado pelas experiências e ações dos dias precedentes. A aflição para você tem sabor de eternidade, mas, em breve, ela poderá desaparecer. Basta procurar nos princípios espíritas os apontamentos lógicos e a exata orientação de que necessita para se libertar do desequilíbrio mental e emocional, causa principal de sua obsessão. As reuniões mediúnicas auxiliarão em muito a higienizar e restaurar a atmosfera fluídica de sua aura, contaminada por energias deletérias ali armazenadas. Provavelmente, serão afastadas as entidades que atuam em seu dia a dia, mas se você não modificar seu modo de pensar e agir, abandonando suas limitações, elas ou outras companhias desagradáveis poderão retornar. Sua mente guarda, zelosamente, fatos, informações, ideias e conceitos. Sua memória é o registro fiel de tudo quanto ocorreu com você através dos tempos, tanto no corpo físico como fora dele. Você cria a própria realidade com sua mente. Na verdade, você veste as emoções e os pensamentos dos espíritos e coopera na assimilação das sensações aflitivas lançadas sobre seu corpo astral. Você é um canal de expressão, e em sua intimidade, estão todas as matrizes de seus desarranjos. Suas emoções são semelhantes às fases da lua, ora crescente, ora minguante.
Não se esqueça também de que você é o único responsável pelas forças negativas que sugam suas energias e tentam dominar sua casa mental. Não existe fatalidade em sua vida, apenas atração e repulsão, conforme sua afinidade. Na esfera física como na espiritual só se percebe e age em um espaço delimitado, quer dizer, cada pessoa atua segundo seu grau de consciência ou em consonância sua faixa vibratória. Na esquina da vida, você é um pedinte que suplica a esmola da paz. Mas, lembre-se de que é igualmente uma usina de forças, recebendo, doando e assimilando o magnetismo de outros seres, encarnados ou não. Os espíritos desequilibrados que estão a seu redor apenas exploram suas fraquezas. Buscam pontos vulneráveis, envolvendo negativamente em seu baixo padrão vibracional. Portanto, ninguém tem o poder de transtornar sua mente, a não ser que você ceda diante da perturbação. Quando você diz que é um ser humano bom, que nunca fez mal a ninguém, acredita estar vivendo um ato de injustiça. Porventura, já se perguntou: faço mal a mim mesmo? Será que respeito meus direitos pessoais? Considero minhas necessidades tão importantes quanto as dos outros? Para você se livrar das agressões dessas entidades, procure encontrar a área de sua vida que está mais insegura e fragilizada. Reforce-a e inicie um trabalho interior. Desfaça a necessidade de querer dos outros o que deve providenciar por si mesmo. Isso o aproximará da libertação. Pouco a pouco, a aflição que lhe atormenta os sentidos se esvairá, e experimentará uma força nova que brotará do seu interior, equilibrando seus sentimentos descompensados. Lourdes Catherine. 12. O canto das sereias. Fatores limitantes. Sinto como se tivesse um cordão me apertando a garganta. Tenho dificuldade para engolir e, com frequência, me engasgo. Sofro de incômoda indigestão e de constante acidez estomacal. Os médicos não definiram diagnóstico para esses sintomas, apenas prescrevem remédios para amenizá-los. Por orientação de amigos, fiz consulta espiritual com um médium que promove tratamento de doenças incuráveis. Recomendaram-me uma intervenção cirúrgica a cargo de médico do plano astral. Como devo me comportar? Tenho receio de estar sendo iludido expondo minha saúde em risco. Expandindo nossos horizontes, o ideal supremo da moralidade grega era conhece-te a ti mesmo. Esse ideal foi proclamado numa epígrafe colocada no frontal do templo de Apolo, em Delfos. Foi adotado por Sócrates e pelos maiores filósofos gregos e, na atualidade, é muito utilizado pela psicologia moderna como requisito na conquista do equilíbrio pessoal. Inúmeros mitos revelam a complexidade da luta íntima vivida pelas criaturas, como, por exemplo, as tendências ao fascínio, isto é, a necessidade de enganar a si próprias ou a outras pessoas, por falta de total compreensão de si mesmas. Pode-se dizer, com certa relatividade, que os mitos podem significar a análise do conteúdo real dos acontecimentos, ou sentimentos envolvidos nesses mesmos fatos. Nas rijas encostas dos penhascos à beira-mar, as sereias se arrastavam com dificuldade. A presença delas era anunciada por um murmúrio melodioso que chegava ao coração dos marinheiros. As sereias eram apenas 3, mas confundiam os homens como se fossem muitas. Filhas de Aquelou, deus rio, e de Calíope, habitavam uma ilha vizinha do Cabo Pelore. Para ouvi-las melhor, os navegantes expunham o corpo impensadamente sobre as águas, tentando alcançar a fonte de tão fascinante canto. Caíam no mar, suas embarcações despedaçavam-se contra os rochedos, seus víveres, utensílios e tesouros desciam para as profundezas do oceano. Diz a lenda que durante séculos as fascinantes cantigas das sereias desviaram os homens de seus caminhos. Você só se tornará saudável quando começar a se auto-observar e a certificar-se de que é agente de seus pensamentos, ações e reações. Quando se tornar um espectador imparcial de tudo o que ocorre dentro e fora de você, chegará à conclusão de que está forjando sua misteriosa doença. As pessoas não criam intencionalmente um sintoma, sua motivação é inconsciente. Em diversos casos, o paciente escolhe uma determinada moléstia porque ela representa a melhor simbologia para o mal que o golpeia.
Por definição, as percepções são o portal da alma. E através delas que você se liga ao mundo exterior, e como resultado passa a compreender melhor tudo o que acontece em seu íntimo. Se quiser findar essa longa crise turbulenta, deve aprender a ficar aberto e receptivo a todas as suas emoções, origem de seu sintoma pungente. Seus sentimentos devem ser expressos, quer dizer, dirigidos para fora, não para dentro. São considerados inadequados tanto o ato de conter-se como de ceder-se na demonstração dos sentimentos. O ideal será aprender a equilibrá-los e a lidar mais conscientemente com seu mundo interior. Certas agitações da alma atrapalham a capacidade do ser humano de ingerir. Há coisas da vida que não se pode e também não se quer engolir. A ingestão compulsória pode causar uma sensação de estrangulamento e muitas horas de amargura. Existem questões que ficam engasgadas, verdadeiros nós na garganta. Isso está entalado em mim é uma frase comumente usada na dor oculta. Mostra a relação entre os processos orgânicos e os somáticos. É preciso que você aprenda o que deve e pode aceitar em seu reino interno. A medicina espírita é uma realidade incontestável. Equipes de médicos e cientistas de várias nacionalidades já provaram a eficiência da mediunidade de cura em casos de enfermidades irreversíveis. Intervenções cirúrgicas sem anestesia beneficiaram inúmeros casos drásticos e considerados insolúveis pela medicina convencional. Porém, há diferença entre mediunismo e medicina espírita. Esta última é racional e lógica, extingue sem alarde as chagas secretas. Os médiuns que a elas se submetem auxiliam nas pesquisas necessárias para o esclarecimento dos fenômenos que com eles ocorrem e também nos estudos de natureza científica que regem essa terapêutica. As sereias podem estar cantando para você. Liberte-se dessa escravidão que costuma não ser admitida, as amarras da sedução. A verdade esparge luz onde mora o engano. Não se prenda ao maravilhoso, ao curandeirismo e às promessas fascinantes que o induzem a uma solução imediatista. Entre as sombras espessas do querer tudo fácil que ficam os estigmas do sofrimento. Perceba o visível como uma forma de condensação do invisível e, assim, poderá decifrar o seu significado. Pergunte a si mesmo, o que está acontecendo em minha vida que não estou querendo ver ou admitir? Por que razão estou nesta trilha escura? Tranquilize-se. A noite espera o dia, a árvore o fruto, espera a paz entre as plantações do amor. Talvez não saiba, mas o remédio para lhe restaurar as chagas do coração fatigado vem da farmácia da vida, dentro de si mesmo. Lourdes Catherine. 13. Bem-querer. Fatores limitantes. Ensinaram-me que o servir deveria ser o meu lema. Outros, porém, disseram-me que, para poder ajudar as pessoas, eu preciso antes aprender a ajudar a mim mesmo. Ajudar a si próprio não é um interesse pessoal e egoístico, reprovável e inferior. Não devo esquecer de mim mesmo e voltar toda a minha atenção só ao amor pelos outros. Estou confuso. Como devo proceder para progredir espiritualmente? Expandindo nossos horizontes, a solidariedade virá como consequência do conhecimento de si mesmo. À medida que for investigando quem você é, poderá saber quais as verdadeiras razões que o levam a ajudar os outros. Geralmente, as pessoas vivem adormecidas, sem ter uma consciência lúcida do sentido real da vida. São induzidas pelos outros, não sabem o que querem, o que estão fazendo e por que estão fazendo, e, quando sentem algo em comum, normalmente não procuram conhecer as razões desse sentimento. Algumas criaturas buscam na ajuda ao próximo a salvação das almas, por isso, utilizam-se do seu eu crença. Outras lançam mão de uma dedicação desenfreada, valendo-se do seu eu criança, para suprir as carências de amor na infância e equilibrar sua existência enraizada em sentimentos de autodesvalorização. Diversos companheiros cooperam generosamente porque desejam ter um comitê eleitoral, ocupando-se do seu eu político. Enquanto muitos outros abraçam causas filantrópicas servindo-se do seu eu social, para participar das condecorações e homenagens da vida comunitária. Você precisa saber quem é que o dirige, seus eus aparentes ou o legítimo eu que existe em seu ser profundo. Quando se sente alegria mesclada com a satisfação de ajudar aos semelhantes,
É porque se fez uma perfeita conexão com a alma. Tudo é espontâneo e natural. Assemelha-se à serena brisa que nos acaricia nos passeios por campos floridos. Quando a solidariedade, entretanto, não passar de uma linda teoria intelectual, como vivenciam alguns, a entrega aos outros permanecerá difusa e restrita, porque a hipotética ajuda prestada ao próprio ego, centralizado na realização de interesses imediatos. São inúmeras as pessoas que, escravas da imagem que desejam ter de si mesmas, intensificam todos os esforços para alimentá-la. Muitas, presas às ideias medievais de céus e infernos, preocupam-se em ser boas aos outros para receber recompensas e evitar as penas eternas. Ser caridoso com o intuito de conseguir uma bênção não é bondade. Cumprir os preceitos da benevolência por temor ao castigo não é a concreta prática do bem. Os que são bondosos por causa da gratificação ou da punição divina são órfãos da plenitude do amor. Se você ignora quem é, faz de suas ações uma demonstração aparente de generosidade, porque lhe falta consciência do reino de Deus que está em seu interior. Se soubesse prestar atenção em seus mais íntimos sentidos, bússola divina a guiá-lo, talvez aprenderia muito mais sobre a beneficência. Solidariedade é o sentimento que leva os homens ao auxílio mútuo. Já o autoconhecimento, aliado a esse altruísmo, leva-os ao reconhecimento de que o templo de Deus está em toda parte, e não somente em lugares predeterminados. Perceba igualmente a presença divina nas pétalas de uma rosa, na sombra majestosa de uma vetusta árvore, no silêncio de uma prece, no borbulhar das fontes de águas cristalinas, na transcendência de um amanhecer. Enfim, nas obras da criação universal. A ajuda a si mesmo durante muito tempo foi vista como egoística ou narcisista. No entanto, no alto amor encontramos o elixir da vida, base de onde se origina todo o aprendizado do amor integral. Quem aprendeu a amar a si mesmo vive em harmonia, em profunda compreensão das emoções humanas e distanciado das atitudes possessivas. Portanto, conheça a si mesmo, assim, sua vida será um constante compartilhar solidário sem exigir ou pedir qualquer recompensa neste ou no plano espiritual. Quando você for convidado a fazer alguma coisa pelo mundo ou por seus companheiros de humanidade, precisa saber quem é que realmente o está motivando para esses eventos. Se tiver desenvolvido autoconsciência, estará em contato com as verdadeiras razões e, dessa maneira, modificará de forma significativa o valor e importância de seu bem-querer. Lourdes Catherine. 14. Exteriorizando a paz. Fatores limitantes. Busco a paz interior. Por isso, passo a vida me dedicando a agradar e socorrer os outros, mas, no final, sou sempre mal compreendido e mal interpretado. Ao ser criticado, fatalmente perco a pouca harmonia interna que havia conseguido, e me sinto um nada. Tenho certa tendência para agir sempre de forma irrepreensível. Por que sou tão vulnerável às opiniões alheias? Estou cansado. O que devo fazer? Expandindo nossos horizontes, a paz se exterioriza nos olhos de quem aprendeu a arte de ser sincero consigo mesmo. A meta mais fácil do mundo para se alcançar é ser como somos. A mais difícil é ser como as outras pessoas gostariam que fôssemos. A serenidade interior é conquista de quem possui auto-lealdade. A artemisa é uma planta balsâmica, de gosto amargo e utilizada como remédio. O sádalo é uma árvore de madeira resistente, da qual se extrai um óleo empregado em farmácia e perfumaria. Ambos são aromáticos e originários da Ásia, possuem algo em comum, mas têm utilidades completamente diferentes. A natureza refuta a igualdade. Jamais foram encontradas duas flores idênticas. As semelhantes se modificam com o passar do tempo. Até as folhas de uma mesma árvore são desiguais, assim como variável a cada amanhecer. Para desfrutarmos a paz verdadeira, precisamos entender que somos um núcleo de vida distinto. Vivemos em comunidade, mas sobretudo com nós mesmos. Somente empregando de maneira responsável nossa capacidade de sentir, de raciocinar e de realizar, livre das interferências dos cegos instintos e dos laços de dependência, é que podemos nos apaziguar de modo essencial.
Não nos reportamos a isso para nos envaidecer ou diminuir os outros, e sim para que tenhamos mais consideração pelo nosso universo pessoal. É preciso que nos perguntemos: quem escolhe o que penso e o que sinto? Quem determina como vou agir? Cabe-nos, portanto, o domínio de nossa vida, pois falsas identidades podem estar controlando-nos a ponto de desperdiçarmos energias imprescindíveis à nossa harmonia e segurança. Dente de leão, no folclore da flora silvestre, significa vontade firme e lealdade aos próprios objetivos, por ser capaz de crescer em abundância em todos os períodos do ano, ou em qualquer campo ou terreno. Seu nome vem do francês, dente de leão. Essa flor amarelo-ouro apresenta como semente um talo de pelos brancos e sedosos que o vento dissemina com facilidade, por isso se reproduzem rapidamente. Se você procura serenidade, assimile a linguagem de autofidelidade que lhe inspiram os dentes de leão e, ao mesmo tempo, liberte-se dessa reação exagerada aos desejos dos outros. Visualize a tranquilidade dos ambientes campestres. O vislumbre de uma tarde em lindo campo florido fala de paz a seu coração e o alivia prolongadamente. Sua memória está repleta dessas associações, que seu dia a dia inquieto e intranquilo deixa muitas vezes escondido em sua mente. Paz é, acima de tudo, harmonia consigo mesmo, em seguida, com os outros. É harmonia com Deus e com a natureza. Paradoxo é almejar a paz e viver em discordância íntima. A excelsa criação deu-lhe a habilidade de realização através da natureza, assim como outorgou às plantas a capacidade de florescer. Nenhuma árvore de sândalo necessita que um botânico lhe diga como produzir sua essência aromatizante. Se você quiser transluzir a paz, seja fiel ao que é, dando ao planeta os frutos de sua própria natureza. A verdade é que, por mais que você se esforce para ser justo e consciente, sempre haverá alguém que interpretará mal seus atos e atitudes. Ninguém consegue agradar a todos. Confie em si mesmo, confie em Deus. Apenas Ele maneja os fios invisíveis e infinitos de toda a existência humana. Você encontrará a paz conscientizando-se de que cada um é uma ferramenta exclusiva e específica da natureza, circunstancialmente trabalhando na Terra sob o comando divino. Lourdes Catherine. 15. A doce brisa dos ventos. Fatores limitantes. Esforço-me intensamente para atingir os altos padrões da vida superior. Nunca me permito satisfações ou divertimentos sem que tenha cumprido rigorosamente todos os meus deveres espirituais. Tenho uma noiva, mas não consigo entendê-la. Eu a amo muito, mas estou profundamente desapontado com ela por não viver de acordo com os meus ideais religiosos. Sou um reformador de almas. Quero incentivá-la a uma vida sublimada, porém ela diz que apenas quer viver uma existência normal. Vive sempre afirmando que sou muito crítico em relação a tudo e que criei uma imagem discreta de superioridade, que me afasta da naturalidade. Acusa-me de viver isolado num pedestal e, por isso, de não conseguir entrosar-me com ninguém, a não ser com aqueles que pensam como eu. Gostaria que os benfeitores espirituais a impulsionassem a concordar com meus objetivos elevados de atingir a espiritualidade. Expandindo nossos horizontes, a natureza, cântico da perfeição de Deus, representa um longo itinerário no universo das criaturas. Em tudo existe segurança e estabilidade, desde as estrelas até os mais simples vermes. O homem alcança a espiritualização quando se torna capaz de transcender, ou seja, de se relacionar com a vida em seus fundamentos mais amplos e profundos. Essa potencialidade humana existe em todos os níveis da civilização. Permanecer como ser humano é uma das fases que o Criador destinou suas criaturas a viver. Recusar ser o que se é, ou mesmo, não viver essa etapa existencial seria o mesmo que negar os sábios propósitos da providência divina. Para crescer e progredir espiritualmente não é preciso fazer nada fora do comum. Não é necessário executar coisas extraordinárias, mas simplesmente viver ou cumprir a normalidade da condição humana. Você acredita que viver humanamente é viver na irresponsabilidade, no vício, na ilusão, no orgulho, enfim nas chamadas imperfeições terrenas. No entanto, a grande falha das pessoas, ou mesmo,
O seu pecado oculto é viver longe do senso de realidade. Jesus Cristo, mestre humanitário, é a criatura que viveu a mais primorosa e perfeita normalidade sobre a terra. Erroneamente, julgamos como anormais os feitos da vida de Jesus. Os prodígios de toda sorte descritos no Evangelho, suas curas milagrosas, sua ampla capacidade de amar e compreender, nada mais eram do que manifestações normais, fruto de seu alto grau de desenvolvimento espiritual. Suas façanhas não eram contrárias às leis da natureza, mas fenômenos naturais, velados somente aos olhos da ignorância, razão pela qual passavam por miraculosos. Há uma enorme dificuldade em compreender que, para evoluir, ninguém precisa tornar-se santo, mas apenas ser um homem normal. A criatura religiosa pode não ser necessariamente espiritualizada. Porque muitas religiões são verdadeiros catálogos de modelos e regras que dizem como se deve viver ou se comportar. Por isso, as pessoas ficam presas a uma infinidade de preceitos impostos, enquanto que o ser espiritualizado pensa e age por si mesmo e faz voluntariamente as coisas em seu cotidiano. Percebe a essência da vida mais alta em tudo, quer dizer, vê o espírito da natureza. A evolução faz parte de um processo natural da humanidade. Decorre de múltiplas experiências conscienciais, vivências essas que produzem graduais e profundas mudanças na visão interior das criaturas. Não se cresce intimamente sufocando a espontaneidade, as energias inatas ou adotando um comportamento social de intolerância mesclado a uma aparência santificante. Renovação íntima planejada e imposta não transforma, somente artificializa. Os trigais não buscam orientação nos palavrórios afetados e pomposos, aos formalismos radicais, nem pedem permissão para as filosofias extremistas da terra, simplesmente produzem o grão de trigo. Os poetas gregos e romanos descrevem a união de Flora, a divindade dos vegetais, com os Zéfiros, o vento oeste. Diz-se que um dia ambos se encontraram. A senhora da primavera recuou amedrontada e, num gesto de brandura, estende as mãos sobre plantas e flores para protegê-las do ímpeto destruidor de Zéfiro. Ele tinha como único prazer desacatar a natureza, danificar as florestas, devastar as plantações, arruinar as flores com seu sopro devastador e impiedoso. Todavia, ante a luminosa beleza de Flora, a divindade do vento o refreia o sopro, enamorando-se eternamente por ela. Após esse encontro, ele não mais se empenhou em desrespeitar a natureza, a protegida de sua amada. Embora apaixonada, Flora recusa a triste a corte de Zéfiros, teme a sua índole tão diferente da sua. Para não perdê-la, ele promete aprender com o equilíbrio da natureza a paciência e a serenidade do reino vegetal. Então, na festa de núpcias, entre cores fulgurantes e perfumes dulcíssimos, une-se Flora a Zéfiro. E desde esse acontecimento, o vento oeste passa a ser apenas uma doce brisa que tremula as pétalas das roseiras e a ramagem das campinas. Observe na cartilha da vida, a fonte nasce de um humilde filete de água para transformar-se um dia em enorme rio que descansará, futuramente, na glória dos oceanos. O amor e o respeito à natureza produziram uma verdadeira metamorfose na mentalidade de Zéfiro. Importante notar que ele continuou sendo vento, porém transformado agora em brandaragem. Aqui está uma expressiva alegoria para todos aqueles que se candidatam à espiritualização. Lourdes Catherine. 16. Pão do amor. Fatores limitantes. Sou homossexual. Esse foi meu segredo desde criança. Até algum tempo, não ousava mencioná-lo a ninguém. Desde cedo aprendi como lição vital que minha sobrevivência dependia de um bom disfarce. A pressão social levou-me, contudo, a fazer drama de minha própria situação. Vivia confuso acerca de mim. Algumas vezes, cheguei a me considerar uma má pessoa, quando não ridícula. A sociedade, de modo geral, é cruel e sarcástica em relação à minha identidade sexual. Aprecio muito a leitura espiritual. Gostaria de melhorar-me interiormente trabalhando na casa espírita, porém receio ser discriminado. Busco ser feliz, isso será possível expandindo nossos horizontes,
Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Busque alimento em sua essência divina. Isso é o que verdadeiramente importa. Quanto mais você se sentir um espírito imortal, filho de Deus em busca de ascensão evolutiva, quanto mais se sentir uma pessoa digna de ser feliz como outra qualquer, ocupando uma provisória roupagem física na Terra, mais estará perto do autêntico conhecimento existencial. Algumas pessoas podem ser comparadas às flores silvestres. Sua sensibilidade e ternura nem sempre são percebidas, muito menos valorizadas. Mas se essas flores forem colhidas e examinadas com atenção e carinho, é quase certo que serão notadas suas proporções e combinações harmônicas e especiais. Elas têm uma beleza incomum. Os que aprenderam a amar realmente olham para além das aparências e das limitações corpóreas e buscam o conhecimento da verdade, o qual muitos nem se preocuparam ainda em procurar. A beleza nas flores silvestres que cresce casualmente em meio dos imensos campos de cereais. Se você ama a verdade, ocupe-se em buscá-la cada vez mais, e não só nas palavras e pensamentos alheios. O que os demais acham é unicamente isso, o entendimento deles. Viver dependendo de como os outros analisam nossa vida é viver em uma insegurança constante. Gostam de mim? Estimam-me? Então estou feliz. Não gostam de mim? Desprezam-me. Nesse caso, tudo vai mal. Depender da inconstância do julgamento alheio é viver em contínuo estado de ânimo heterogêneo. É possível ser feliz? Obviamente que sim, porém não se esqueça de que quanto mais você se respeitar, mais sua felicidade dependerá de você e menos dos outros, apesar dos murmúrios irônicos e da incompreensão das pessoas. Não existe bem-estar sem liberdade de pensar e de agir. O Criador não quer escravos, quer filhos livres. Portanto, nossa felicidade é o resultado da maneira pela qual vivenciamos aquilo que somos. O importante não é a etiqueta que usamos, mas é o que faço da vida, com a vida e pela vida. A felicidade não é simplesmente uma meta a ser alcançada, mas uma consequência, a colheita de nossos atos e atitudes diante da existência. Se você quer melhorar-se é um bom sintoma. Quem acha que em si não há nada para mudar e se sente perfeito está imaturo espiritualmente. A vida é dinâmica, é mudança ininterrupta. A procura interior é prenúncio de progresso. Lembre-se de que as mudanças devem ser feitas naturalmente, sem forçá-las, devem representar um ato espontâneo, devem ser desejadas. Sentindo amor e respeito por si mesmo, sentirá igualmente respeito e amor por quem está a seu lado. A pior tristeza é viver toda uma existência sem amar. Como seria lamentável atravessar uma encarnação sem nunca ter falado de seu amor a todos aqueles que você ama. Tudo é efêmero na vida, menos você, alma imortal, pois o acompanhará como consequência, aonde você for e para sempre, sua consciência amorosa. O ser humano faz parte dos seres vivos, porém todos são instrumentos transitórios pelos quais a vida maior se manifesta. Tenho a certeza de que você não será discriminado na casa espírita, visto que todo cristão compreende que quem mais agrada ao Senhor não é aquele que dá o pão de trigo, mas aquele que dá o pão do amor. Lourdes Catherine. 17. Modelagens da vida. Fatores limitantes. Oh, meu Deus! Parece que sou tratado injustamente pela vida. Estou amargurado e me encontro no limite de minha resistência. Não mereço essa falta de sorte. Porque tudo tem que acontecer logo comigo, enquanto os outros vivem tranquilamente. Qual a razão disso tudo? Será que a vida na Terra é uma eterna reincidência de abalos emocionais? Expandindo nossos horizontes, juntos e ao mesmo tempo sozinhos, estamos viajando pela estrada da eternidade. A existência para algumas pessoas assemelha-se a noites intermináveis, como se estivessem predestinadas a viver incessantes sofrimentos. Por mais desafortunado que você esteja, vivendo em obscuridade aparentemente irreparável, recorde o fato de que a luz e a noite fazem parte da vida e que existimos interdependentemente. Todos somos unos com a natureza. A noite diluir-se-á com o aparecimento do sol, a não ser que você prefira prender-se eternamente a ela. Muito além do céu encoberto de tristeza está o astro rei radiante de alegria.
Nem as tempestades nem a escuridão são más. Como apreciar as estrelas se não houver noites escuras? Depois de uma tarde turva e chuvosa, pode-se desfrutar a brandura de um entardecer resplandecente. A existência é um jogo de luzes e sombras, e para a criatura desperta tudo é utilidade e contribuição, cooperando com seu aprendizado evolutivo. A luz se torna para todos os que vivem a principal fonte de informação acerca do ambiente onde vivem. Ela é de tal modo importante que mesmo os peixes que habitam os enormes abismos oceânicos, de difícil acesso para os raios solares, fazem uso de seu campo visual, permutando elementos com micro-organismos capazes de emitir luz. A germinação das sementes e o florescimento de certas plantas são desencadeadas quando os dias são mais longos, certamente por receberem luminosidade por mais tempo. As flores silvestres cobrem os bosques como tapetes coloridos, ano após ano, por causa das carícias da luz solar. Em épocas de penumbra e de muito frio, alguns animais reduzem suas atividades ao mínimo, permanecendo numa espécie de sono profundo, hibernação. Por meio desse fenômeno, tais seres conseguem suportar as condições adversas do inverno. Nesses períodos, as sementes e plantas passam a viver à custa de certas substâncias armazenadas em seu próprio organismo. No verão surgem novas relvas em abundância, brotam suas irmãs do mesmo verde claro perto das nascentes de águas cristalinas, circundando as raízes de velhas árvores. No concerto universal, do qual partilhamos, a parceria é muito maior do que pensamos. E cada criatura precisa tomar ciência dessa integração. Quando atravessamos momentos de escuridão vivencial e de decaimento, aceitemo-los como instrumentos de ajuda e como sinal de que algo de bom estão nos ensinando. Todas as situações têm sua razão de ser, são verdadeiras modelagens pelas quais a vida providencial aprimora a todos. Existem soluções para o inverno e para as noites escuras. Desfechos naturais para resistirmos ao frio e ao calor. Se a natureza protege todos os seres irracionais, criando para eles meios de defesa e diversos sistemas de adaptação, a fim de compensá-los das variações de temperatura e de outras tantas intempéries do cotidiano, quanto mais ainda fará em favor dos seres racionais. Compartilhe do universo, apesar dos problemas que você estiver enfrentando, pois eles representam mecanismos criados para sustentá-lo. Você está sendo amparado pela providência, não só nos momentos de luz, alegria, mas também nas variadas circunstâncias de noite, tristeza. Existem vários pontos nocivos ou crenças adversas que estão particularmente impedindo seu progresso e bem-estar. Procure-os em sua intimidade e os transforme, eliminando, assim, o desconforto que o aflige. Pense nisso. Talvez você precise ficar sozinho por algum tempo para melhor compreender as experiências pelas quais está passando. Lourdes Catherine. 18. Pensamentos indesejáveis. Fatores limitantes. Estou sempre discutindo comigo mesmo. É uma conversa contínua e automática que me martiriza. Só consigo imaginar terríveis acontecimentos, que me ficam martelando a cabeça, sem parar. Fico desperto por noites a fio e, quando durmo, não tenho um sono tranquilo. Eu me esforço para que a mente se aquiete, porém não consigo detê-la. Levanto-me de manhã muito abatido, com dores de cabeça, sobretudo na região dos olhos. O que devo fazer para ter tranquilidade? Como neutralizar esse processo perturbador? Expandindo nossos horizontes. Sua mente é semelhante a um moinho que tritura sem cessar sonhos e pensamentos. Suas ideias se revezam como cartas em desordem sobre um pequeno console, causando sempre consternação. Não se esqueça, todavia, de que o poder mental, como qualquer das faculdades humanas, é submetido ao controle do homem, a quem cabe direcioná-lo. O segredo para conseguir modificar um fato que pareça difícil ou perturbador é perceber quais ideias ou crenças estão movendo seu mundo íntimo. Pessoas atraem e repelem as forças da mente, registrando experiências a cada segundo e, de conformidade com seus hábitos ou valores interiores, vivenciam os fatos com emoções ou reações diversificadas. Quando você dá importância às situações negativas,
O espelho da mente as assimila e, de forma imediata, as reflete. Essas imagens, denominadas formas pensamentos, rondam constantemente sua aura, passando a nutrir os tecidos sutis do corpo espiritual. Ao pensar, conversar ou observar, as forças geradas por suas ideias, palavras ou atitudes se fixam em seu cérebro astral e têm a tendência de se perpetuar. Portanto, quando alguém conservou uma crença inconveniente, só vai encontrar momentos de inconveniência, materializados por essa mesma crença. Um diminuto ponto contaminado entregue ao abandono pode infeccionar todo um tecido em poucas horas, transformando em massa pestífera de enormes proporções. Atos considerados sem nenhuma importância, muita vez, com o passar do tempo, levam as pessoas aos labirintos da demência e da desesperação. O momento ideal para impedir que uma ideia ou crença negativa se lhe instale na engrenagem da mente é quando ela surge. Crie um saneador eternamente vigilante. Analise tudo e só permita a entrada de pensamentos construtivos e capazes de produzir equilíbrio e progresso. Vamos recorrer ao mito do deus Hermes, para melhor ilustrar essa questão. Num cume gelado dos montes da Arcádia, vive Maia, uma ninfa de longos cabelos, que sem temer o frio, corre e dança espargindo graça e beleza. Zeus, o deus supremo da mitologia grega, ao contemplá-la, encanta-se com sua jovialidade e apaixona-se. Passam-se tempos e Maia dá luz o deus Hermes, detentor de chapéu e sandálias providos de asas, atributos de sua filiação divina. Graças à sua destreza em lutar e a seus bens alados, torna-se um espadachim especial e, ao mesmo tempo, o arauto dos deuses. Seu capacete alado pode ser interpretado como: a mente pode ser conduzida como quiser, e sua espada notável como: a mente tem habilidade para eliminar quaisquer dificuldades. Muitas pessoas não comandam a própria força mental, tornando-se prisioneiras de si mesmas. E como se, distraídas no último vagão de um trem, não se importassem com o maquinista. Se você não controlar suas faculdades mentais, indicando o caminho que quer seguir, ou aonde quer chegar, poderá portar em lugares indesejáveis. Emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Se você é daqueles que vivem se lamentando, que se dizem fracos e impotentes, remoendo fatos do passado, sem autoestima e nenhum planejamento para o futuro, provavelmente ficará desconectado do fluxo da vida providencial. É o princípio da repercussão que comanda a vida interior. Use seu capacete alado e replaneje suas metas e objetivos. Se você exercitar seu poder mental, nada nem ninguém poderá impedir que alcance o equilíbrio interior. Utilize a potencialidade de sua espada eficaz como elemento defensivo contra esses componentes estranhos que o perturbam. Na meditação silenciosa o espírito recolhe, sob a forma de inspiração, ideias que lhe aperfeiçoam a existência. Na oração você encontrará a maior fonte de poder do universo, podendo entender a excelência das leis de renovação que estruturam os alicerces da vida em toda a Terra. O processo de orar, meditar e selecionar tudo que entra em sua casa mental saneará esse circuito de sugestões sombrias em que você vive, afastando de sua atmosfera vibracional esse turbilhão de vozes e ideias que aprisionam sua alma nas teias dos pensamentos indesejáveis. Lourdes Catherine. 19. Amor não correspondido. Fatores limitantes. Tenho 3 filhos e descobri há 2 meses que meu marido está perdidamente apaixonado por outra. Entreguei-lhe os melhores anos de minha vida. Dei-lhe filhos lindos e sempre mantive nossa casa maravilhosa. Estava constantemente pronta para ir aonde ele quisesse e atender a tudo o que ele desejasse. Possuo uma natureza dócil, por isso acho que fui facilmente explorada e ultrajada. Esta situação me desespera. Tudo acabou para mim. Como devo proceder, pois me disseram que temos fortes laços do passado e muitos compromissos espirituais. Expandindo nossos horizontes, acredita-se que é possível contar nos dedos das mãos as pessoas a quem se ama de forma verdadeira. Causa compaixão quem aceita essa hipótese, pois estará confinado sentimentalmente. O amor incondicional é sempre lúcido e abrangente.
jamais exclusivo ou limitado a apenas uma pessoa. Quando o amor induz os seres ao isolamento, já se pode ouvir o vento entoar uma triste canção, prenunciando dias longos e noites melancólicas. Quando, numa relação de amor, não se auxilia o outro a caminhar por si mesmo, conduzindo-o a encontrar seu próprio curso existencial, esse amor, mesmo que pareça tranquilo, não está de fato estabilizado. O amor verdadeiro é direcionado para a capacidade de guiar o outro ao crescimento pessoal, em outras palavras, para um processo de transformação incessante rumo a um entendimento maior. Quem delimita a sua aptidão para amar assemelha-se à fumaça, que a tudo sufoca em seu derredor. Somente depois, quando é dissipada pelo ar, é que se avalia o mal que a asfixia causou. Há almas que vivem relacionamentos fictícios, baseados em uma imagem que retrata o que gostaria que o outro fosse, sem perceberem que estão dando os primeiros passos em direção à ruína afetiva. A separação inicia-se no momento em que um dos parceiros se relaciona com a imagem criada da pessoa idealizada, e não propriamente com a pessoa. De modo geral, essas irrealidades são notadas depois de ter ocorrido o infortúnio amoroso. O que acontece, todavia, quando nos dedicamos a alguém que é infiel conosco? Será que quando amamos incondicionalmente temos que suportar incontáveis deslealdades e permanecer impassíveis? Naturalmente, o amor não conduz à tolice ou à ingenuidade, nem induz a uma alegria artificial e a uma credulidade excessiva. Na dependência só se vêem qualidades, nunca se enxergam os defeitos. Isso a humanidade classifica como amor cego ou paixão. Jamais você sentiria tão grande solidão e abandono se não vivesse, imprudentemente, dependendo tanto dos outros. O mundo é cheio de pesares e, na área do afeto, a traição é uma das maiores desventuras. Não há nada pior que recordar momentos felizes em tempos de dor. Quando tudo é desventura, aparece a verdade. Ela pode machucar, mas, em qualquer tempo, será bem-vinda. Assemelha-se a um remédio amargo, porém salutar. Vale lembrar, para que exista um relacionamento de fato, é necessário que ambos o desejem. Apesar da desonestidade, é possível perdoar a quem traiu, pois o amor real não coloca limites à indulgência. No entanto, você precisa perguntar-se: o que devo fazer para harmonizar o amor por meu marido sem perder meu autorrespeito? Por certo, a vida a dois não é nenhum mar de rosas, e seria bom levar como lembrete que, em se tratando de relacionamentos afetivos, nunca há respostas genéricas ou semelhantes para um amor não correspondido. Será que posso continuar confiando nele de forma plena, depois do ocorrido? Afinal, o que está me movendo internamente? Amor real, apatia ou fraqueza? O amor não contabiliza as fragilidades do outro, mas, com toda certeza, não é abusivo. Por princípio íntimo, não se deve viver de autopiedade. Diante dessa circunstância, o que de melhor se poderia dizer a esse alguém é que decida, ou continua junto de você, sinceramente, ou longe, se quer permanecer na infidelidade. Os vínculos entre as pessoas podem ser estabelecidos por amor ou por obrigação. No amor, há ternura, imensa confiança e devoção, e isso por si só basta. Na obrigação, nascem as desavenças e recriminações, que dilaceram a alma. Quem se obriga nas questões do amor vive em constante busca de razões ideológicas ou de justificativas filosóficas. O que é o karma senão respostas da vida a seus atos e atitudes? Não existe fatalidade, uma vez que Deus dá o livre-arbítrio a todas as suas criaturas. Você é livre para escolher, não apenas antes do nascimento corporal, mas igualmente aqui e agora, o que fará de sua existência. Rosas amarelas significam infidelidade. A procedência dessa lenda remonta à época do profeta Maomé. Ele desconfiou que sua esposa Aisha lhe era infiel. Foi orientado, entretanto, por um arcanjo para que, quando ela o recebesse com rosas vermelhas, ele ordenasse que fossem jogadas no rio. Se as flores mudassem de cor, suas suspeitas teriam fundamento. E estas se confirmaram. As rosas transformaram-se em amarelas. Vale esperar os terremotos do coração se acalmarem para você refletir melhor e, logo após,
Abrir as vidraças da alma e deixar o aroma do bom senso entrar. O diálogo será sempre oportuno entre o casal, desde que não se converta em cobranças e insanas suscetibilidades. Antes se alicerce na lealdade e honestidade e concorra para que os dois permaneçam unidos e equilibrados. Para cada pessoa sempre existe um momento de